E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, Baby Coming 3, terceiro trimestre da gestação. Se vocês não acompanharam essa sequência, a gente gravou o Baby Coming 1, a gente gravou o Baby Coming 2. Então dá uma pausinha aqui, assiste os outros. Vou tentar pedir para a Nicole deixar aqui no card ou aqui no próprio canal, vocês acham. Mas Baby Coming 3, qual que foi a nossa ideia? Mostrar ali de uma forma mais lúdica, não tão técnica, o que acontece com o bebê em cada fase da gestação, dividido em 3 trimestres. A gente falou nos outros vídeos que a gestação é dividida em dias corridos, né, 280 dias, mais ou menos 40 semanas. Mas basicamente a gente pode nascer entre 37 semanas e 42 semanas. Esse período é um período que a gente chama de termo, beleza? Bom, a gente chegou no último trimestre de gestação, que basicamente vai de 28 semanas até o nascimento, até 38, 40 semanas, 42 semanas, são mais 12, 14 semanas. Essa é uma fase muito interessante porque a paciente já começa a ter uma série de ansiedades para querer nascer, já começa a ter uma série de coisas que ela basicamente já está com quase tudo pronto, a barriga já está bem visível, as pessoas já sabem que ela está grávida, então basicamente entra numa fase bem interessante. Pessoal, eu separei vários pontos para falar para vocês o que acontece nessa fase. Queria que vocês aí de novo se inscrevessem no canal, ativem as notificações e bora para a vinhetinha, bora pro vídeo. Legal, pessoal, olha que interessante aqui. Essa é uma fase onde quase toda a parte de formação está pronta, mas, por exemplo, o pulmão, que é um órgão super importante, ainda não está completamente formado. Então, algumas complicações ainda existem de 28 semanas para frente, principalmente as síndromes de angústia respiratória e algumas coisas do sistema nervoso central. Então, a prematuridade nesse momento, o intestino também é uma coisa que tem uma série de coisas que podem acontecer, beleza? Então, o pulmão é um grande foco aqui, o pulmão ainda não está completamente formado. Basicamente, quanto mais para frente você for na gestação, mais você tem formação dessas coisas. Duas coisas muito interessantes que tem vários trabalhos que mostram, inclusive na internet vocês vão conseguir ver umas coisas assim, que o nenenzinho começa a perceber som. Então, esse é o momento, por exemplo, para colocar música. Tem gente que gosta de pôr ali música clássica, pagode, funk, qualquer coisa que você quiser colocar, que você queira que você influencie seu filho, você pode pôr ali o seu filho ou sua filha nesse momento. Então não adianta pôr muito antes. O terceiro trimestre é o momento das músicas, é o momento, inclusive, do pai conversar com a barriga, porque o nenenzinho começa a perceber sons externos. Isso é uma coisa bem legal. A segunda coisa que é legal é ligado à luz. Então tem vários trabalhos que mostram também que se você colocar uma luz na barriga, o nenenzinho ele acompanha a luz, ele sabe que ali tem uma coisa, a gente não sabe exatamente interpretar o que ele está pensando ali, mas basicamente ele já acompanha a luz, beleza? E esse é o momento que o nenenzinho começa a crescer bastante, então não é incomum o nenê diminuir um pouco a movimentação fetal. Então as mulheres que sentem muita movimentação ali entre 25 até 35 semanas, mais para o finalzinho no terceiro trimestre, você começa a sentir uma diminuição da movimentação leve, né? A movimentação é super importante porque acaba ficando menos espaço ali para o bebê. E ele consegue, no meio para frente, ele basicamente toca em todas as paredes do útero com o pé e com a mão para conseguir delimitar espaço. Como ele começa a crescer, ele já encosta na parede uterina, então ele já não precisa tanto dessa tanta movimentação. Uma outra coisa super interessante é que o nenenzinho ele passa ali de 1,5 kg, 1,7 kg para 3 kg, 3,200, 3,400. Então, grande parte do ganho do peso fetal é no último trimestre de gestação. Mas para o final ele acaba ganhando quase 30 gramas por dia. Então, o nenenzinho que ganha bastante peso. A organogênese já foi toda completada no primeiro trimestre e no segundo. Existe bastante ganho de peso. Beleza? E uma coisa que pode dar muita dor, então essa é uma fase de muitos sintomas de dor. A paciente começa a ter dor nas costas, a paciente começa a ter dor na barriga, mesmo porque o nenenzinho ele começa a se acomodar, que é o que a gente chama de preparação do neném para o parto. Então o nenenzinho provavelmente, existe uma teoria, né, que é uma teoria do tamanho do neném para o tamanho da barriga e da pelve, onde tem uma força natural, até um pouco da gravidade, para que o nenenzinho já se encaixa ali, comece a se encaixar ou comece a virar.
a cabecinha para baixo, que a gente chama de apresentação cefálica, situação longitudinal, apresentação cefálica. Então a cabecinha já começa a se encaminhar para a pelve e ele assume uma coisa chamada de ovoide córnico. Ele basicamente flexiona a perna sobre a coxa sobre o abdômen e coloca a mão mais ou menos na frente da barriga, do peito da criança ali, e ele flete um pouquinho a cabeça para baixo. Basicamente tudo para compor ali toda a estrutura do nenenzinho dentro do útero materno. Então isso se chama de ovoide córnico, basicamente porque o espaço está ficando pequeno, beleza? Uma coisa importante, então o bebê já começa a se posicionar para o parto, os ossinhos da cabeça, uma coisa que todo mundo pergunta, eles não estão fundidos, eles não estão completamente formados. E é muito interessante ver como a natureza é tão sábia, por que ele não está totalmente formado? Porque para o parto tem uma coisa chamada de fenômenos plásticos do parto. O que é isso? Os ossinhos da cabeça eles se acavalgam, eles se juntam ali, o osso do occipital ele entra para dentro. Para que isso? Para que a cabeça seja moldável para ter um bom parto, para que as coisas aconteçam de forma adequada. Então o nenenzinho às vezes nasce com uma cabecinha mais estranha, isso é super comum, isso é super normal. Ele se acomoda até o primeiro mês de vida, esses ossos já voltam ao normal e a coisa continua. Todo esse desenvolvimento. Beleza? Órgãos externos, sons externos e luz, movimentação, preparo para a gestação, dores, isso tudo faz parte do último trimestre. E esse é o momento onde a paciente vai ter que se preparar para o parto. Então aqui os últimos sintomas. E a gente também falou em outro Baby Coming que os extremos da gestação são muito difíceis do ponto de vista de sintomas. O paciente sente muito sintoma no começo, sente muito sintoma no final. E isso é verdade. As pacientes começam a ter dificuldade para dormir, as pacientes já começam a ter muito calor, dependendo de que fase do ano que elas engravidam. E a paciente já tem uma grande ansiedade ali para ver o baby, para ver o finalzinho da gestação, tá bom? A gente não vai pegar nenhuma imagem aqui que parece com o nenenzinho, porque já são imagens bem grandes, o nenenzinho já mede ali de 47 a 52, 53 centímetros, já são nenéns maiores, às vezes 55 centímetros. São bebês que são bem grandes, que são bebês que se acomodam ali, já tem realmente a barriga já começa a ser bem visível, já é bem visível. E aí o obstetra vai acompanhando, principalmente pressão, crescimento da barriga e uma série de outras coisas. Beleza? Pessoal, acho que pelo vídeo de Baby Coming 3 era isso. A gente gravou, não esqueça disso, a gente gravou Baby Coming 1, 2 e 3 para falar um pouco do que acontece em cada fase da gestação. Eu espero que vocês gostaram ali dessa trilogia que a gente separou, Baby Coming, a trilogia. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, divulga aí nosso canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos.